Vamos ver aí então ele, Serdan. Mais uma vez aí o Palmeiras ganha o jogo e a gente vai ver aí a análise, a opinião aí do Serdan depois desse jogo aí que o Palmeiras dominou o jogo inteiro, muito mais volume, muito mais posse de bola. Todas as estatísticas, todos os números estatísticos apontam para o Palmeiras superior, inclusive o gol do Vitor Roque foi ali a cereja do bolo para esse jogo. Apesar do Palmeiras ter jogado mal, São Paulo jogou pior ainda, São Paulo covarde, mas o Palmeiras foi quem tentou mais, quem buscou mais, erros de finalização demais, absurdo. O Abel tem que treinar esse pessoal, como eu falei, bota um golzinho menor, tá? Para eles treinarem na academia, porque quando for pro campo o gol é grande e eles vão mirar imaginando um gol pequeno, vão errar como sempre erram e vão acabar acertando sem querer no gol grande, que é a nossa intenção. E aí vão acabar fazendo gols que não estão fazendo, treinando em gol grande e jogando com gol grande. Então bota um golzinho aí de rua, que a gente faz nas periferias do Brasil aí, o Abel. Bota para eles um golzinho aí, bota o Everton na frente de um deles e o Lomba no outro. E bota eles para treinar aí do mesmo jeito, como se fossem gols normais. Para quando chegar no campo, os caras conseguirem mirar no centro do gol e pelo menos acertar no ângulo. Porque mirando no ângulo igual eles estão errando. Então, tenta fazer eles mirarem no ângulo do golzinho, porque acerta no ângulo do gol grande, tá? Eu vou deixar aí, então, você me dizer se você concorda com o Sertan. Chupa! Segue o líder, caralho. Segue o líder, caralho. Mano, a vitória de quem quis jogar futebol, tio. Essa é a verdade. Eles até deram uma respiradinha ali depois dos 30 do segundo ali, né? Mas, mano, um time que teve um escanteio o jogo inteiro, mano. Que o melhor jogador dos caras foi o zagueiro. Vai querer o quê, tio? Vai querer o quê? Mano, não vai arrumar nada com nós, mano. Vocês não vão arrumar nada com nós, mano. Entendeu? Podia falar qualquer coisa, mas tem que falar nada, mano. Pô, a gente venceu, a gente ganhou e já Ai, cara, chupa, segue os porcos, segue o líder. Os porcos é louco, não interessa, mano. Vambora. Pô, um dia que é um dia de comemoração, feliz Dia das Mães aí para todas as mamães, né? É um dia de comemoração para muitos, para mim hoje é um dia triste pra caralho, mas Vitor Roque me deixou feliz pra caralho. Vitor Roque conseguiu alegrar o meu domingo, pelo menos esse final de domingo agora, deixar o velhinho mais feliz, entendeu, cara? Eu gosto desse moleque, mano, eu gosto dele. Ele vai dar bem pra caralho aqui, velho. Eu gosto dele. É nóis. Segue o líder. Chupa a trica. Olha a caretinha de papai pai. Olha, olha, olha. Olha aí, ó, velho. Aliás, o São Paulo, que é um adversário duro que reclama, daqui a pouco eles vão reclamar desse gol do Vitor Roque, tá? A gente sabe que o São Paulo está virando o Botafogo aqui de São Paulo. Virou o Botafogo. Eles vão reclamar do VAR, do gol do Vitor Roque, que estava impedido. Olha a linha aí. Eles vão reclamar que estava impedido, que o Vitor Roque estava à frente, que fez o gol, que o VAR não presta. Vão reclamar de tudo, porque é a justificativa que dá. Aliás, que absurdo foi aquele do Zubeldia, essa mentira aí do treinador, ir lá falar com o Everton depois do jogo. Esse cara é uma mentira. O São Paulo está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Não tinha perdido ainda, mas perdeu, porque também tem 7 empates, não ganha de ninguém também. Perdeu hoje, ele vai ter a satisfação com o Everton.
Oscar, você não tem que deixar nem o cara chegar perto do Everton. Sai fora. O que ele tem que falar com o Everton depois do jogo? Você que era o treinador do Everton, que estava do lado do Everton ali, não tem que chegar nem perto. Esse Zubeldia aí. Quem é esse cara? Quem é esse cara, Zubeldia? Ele ganhou o quê? Ganhou uma Sul-Americana e chegou no Brasil com status de grande treinador. Isso aí não tem nem que chegar perto, tem que tirar satisfação com o jogador do Palmeiras. Por que esse cara quer invadir o campo para falar com o jogador do Palmeiras? E o Oscar, você não tem que deixar chegar perto, não. Não tem que deixar encostar no goleiro, não. O problema dele é lá com o São Paulo, com o Rafael, com o time dele lá, que, aliás, está muito mal o São Paulo. Muito mal. Boa noite, família. Clebão passando aqui para poder parabenizar em primeiro lugar, antes de comentar sobre a vitória gigante da Sociedade Esportiva Palmeiras. Parabenizar, né, todas as mamães pelo dia tão maravilhoso, vocês merecem. E que Deus abençoe a todas as mamães do mundo, né? E que vitória gigante da Sociedade Esportiva Palmeiras. Desde o começo, merecida vitória, secadores de plantão, secaram. Palmeiras desde o começo procurou o caminho do gol. O que é a persistência, né? Isso serve para as nossas vidas também. O que é a dedicação e o empenho desde o começo do jogo. E no final, Tigrinho. O Tigrinho. Tigrinho mais uma vez colheu, né, os frutos, né, de toda a equipe. Parabéns toda a comissão técnica pela a dedicação, pelo empenho, jogadores, vitória gigante, vitória sensacional da Sociedade Esportiva Palmeiras. E segue o líder, avante palestra! Fala, galera! Coisa linda, hein? Que dia maravilhoso, parabéns a todas as mães do Brasil aí, né? Um dia muito especial. E parabéns para a mãe do Vitor Roque, que é isso, hein? Chegou aos 50 minutos ali do segundo tempo. Parabéns, Palmeiras! Para mais uma vitória, hein? Segue o líder, né? A nossa vitória é o Palmeiras. Somos líder. Um beijão a todos, viu? Parabéns a todas as mães. Um beijão para o Palmeiras, que é o nosso time vencedor. Avante palestra! E executado de maneira quase que irrepreensível. Não fosse o gol do Vitor. Não digo nem se o Everton não tivesse pegado as bolas lá. Mas eu digo, se o Vitor Roque não tivesse feito o jogo no final, quer dizer, era um olhar de que o empate era de fato um bom resultado. Então, eu acho mesmo que taticamente o jogo foi muito bom, mas a gente já viu esse mesmo São Paulo, com essa mesma distância de elenco, fazer um jogo contra o Palmeiras de maneira muito mais improvisado ousada. de volante por falta de jogador dentro do Allianz Parque, onde o Palmeiras é mais forte do que em Barueri. Mas uma dúvida, já que então, acho que as conclusões são diferentes, até para provocar o debate. Então, partindo dessa premissa, o elenco do time adversário é muito melhor. Então não tem muito o que fazer, eu me fecho aqui, vamos ver o que dá, e é isso aí, o jogo foi bom. Não dá para olhar para o primeiro tempo, por exemplo. O primeiro tempo do São Paulo, a ideia é tática. Muito diferente. O time titular do São Paulo tudo bem, aí é subjetivo. diferença. Os jogadores são muito diferentes. Você fala, o Vitor Roque custou tantos milhões e estava no banco. Não é porque ele estava no banco, porque tinha 3 jogadores que custaram mais que ele no time titular. Foi uma opção porque o Abel roda muito time. Isso aí são coisas diferentes. Mas, porque Pedro, tecnicamente ele está no campo. Aos 34, quando você faz 2 substituições, os 2 jogadores que entram se chamam Vitor Roque e Rafael Veiga. Não, mas o meu ponto é porque senão a gente reduz o debate não dá pra jogar. É que eu acho... Então São Paulo não pode jogar. Então São Paulo que só empata e hoje perde, é isso aí. É só isso aí. Não dá pra olhar e falar, talvez o primeiro tempo pudesse ser mais.
talvez em algum momento pudesse tentar alguma coisa diferente. Senão a gente para e fala, o São Paulo tem aqui o 9º elenco do campeonato, ele vai ficar em Você lugar. a gente não avalia o jogo, a gente só avalia os elencos antes. Eu tô avaliando o jogo. Eu não acho que essa é a explicação para tudo. Eu só digo que, indiscutivelmente, se o Palmeiras tivesse começado o jogo de hoje com um time de suplentes e o Abel no segundo tempo, com 0-0, começasse a encher de titulares porque o time tá cansado e tal, é uma coisa, mas veja um contexto. Não é assim. O Paulinho hoje fez sua primeira partida como titular, como lembrou o William. O rendimento dele não foi tão bom assim, porque também há um time do outro lado, é uma questão de tempo para a gente começar a elogiar o Paulinho aqui seguidas vezes, porque ele é esse tipo de jogador. E o Palmeiras investiu nele não só o recurso que investiu, mas um bom percentual desse novo time que o Abel quer montar, deve-se à presença do Paulinho. Eu acho que o São Paulo hoje, ele tem uma proposta muito clara do início do jogo. É muito claro que o São Paulo não vai para jogar. E aí o André falou, não é que não quer fazer gol, ele não vai para jogar porque tem um Palmeiras, mais qualidade, um campo, se eu não me engano, me foge a memória o que você acha que o São Paulo deveria fazer que o São Paulo não fez? Me foge a memória. Se defender melhor no fim do jogo. Pronto, já é um argumento. Quando o objetivo não foi para jogar, quando o objetivo estava em questão. Deixa eu só tentar, na minha opinião, é porque você colocou na cabeça que o São Paulo perder tá tudo bem, e eu tô tentando falar que o São Paulo tudo bem, poderia ter esse plano de jogo e poderia ter tentado machucar mais o Palmeiras, como fez em algum momento do segundo tempo. Só que você não está aceitando que eu penso assim. Não, acho. Só a sua visão é certa. Então deixa eu tentar terminar minha visão. Aí você completa, por favor. Eu quero entender como. Tá bom, mas deixa eu tentar terminar. Pode terminar. E se eu não concordo, você não deixa eu terminar. Então deixa eu tentar terminar minha visão. E o que acontece é um jogador fala, cara, é muito diferente, eu nunca joguei aqui, o gramado, por mais que pareça, sabe, clichê, a gente sente muita bola. Pode ter sido isso, a dificuldade de São Paulo quando tem minimamente a bola no primeiro tempo. Pode ser que seja a circunstância de que não conseguiu encaixar porque a coisa não foi bem executada. Pode ser porque o time do Palmeiras é melhor com as pernas. Tudo isso. Só que eu acho que é natural achar que o São Paulo hoje jogou muito menos do que poderia no primeiro tempo. E você está achando que essa minha opinião é um absurdo, porque, segundo você disse, a diferença é da lua para a terra e o São Paulo hoje entrou para perder. Desde o início você não aceita quem fala que o Palmeiras... E dá o contra-ataque para o Paulinho Você não aceita quem fala que o São Paulo poderia jogar um pouco mais hoje. Você quer trazer o São Paulo para uma régua muito baixa para defender que o trabalho é muito bom e dentro do mínimo, consegue se muito. Tá bom, mas outra pessoa pode pensar diferente de você. Sim. E você não aceita quando alguma pessoa E eu acho que o São Paulo não conseguiu. O São Paulo não conseguiu também no primeiro tempo. Espera um pouquinho aqui, gente. Só um minutinho. Vem, Jean. Eu acho que fica calminho, não. Fica calminho, não. Fica calminho, não. Para um pouquinho. Fica calminho, não. Segura aqui. Fica calminho, não. Deixa o Jean falar, senão a turma de cá também não fala. Vem, Jean. Não, é que o que eu acho que o fato do São Paulo não conseguir criar absolutamente nada e não conseguir nem contra-atacar no primeiro tempo teve muito a ver com o que o Palmeiras fez também. Porque o Palmeiras jogou com as linhas muito altas, marcou muito bem lá na frente, não deixava o São Paulo sair jogando. E tem feito isso bem em vários jogos. Então, por isso tem sido um time mais consistente, inclusive. E essa marcação do jeito que foi, do jeito que estava encaixada no primeiro tempo principalmente, impedia que o São Paulo conseguisse acionar os seus caras, principalmente Ferreirinha, né, que é o cara que tem a velocidade para contra-atacar. Então eu acho que, de fato, o São Paulo já criou mais, mesmo quando entrou em campo com essa ideia, porque esse tem sido o time do São Paulo. Isso é bom destacar também. A gente fala, o banco do Palmeiras é absurdo se você olhar para os jogadores que estavam no banco hoje, ainda que eu ache que alguns dos caras que começaram o jogo, na cabeça do Abel, não estão no time ideal se ele fosse jogar, sei lá, uma final de Libertadores. Ele pensou na questão física, e ele tem mais condições de fazer isso hoje do que o Zubeldia. Então ele falou, cara, beleza, eu vou abrir mão do Emi Martinez, vou abrir mão do Vitor Roque, vou abrir mão de jogadores que são titulares. Você acha que a ideia de abrir mão do Vitor Roque não tem a ver com o fato de ele usar o Paulinho como segundo e ter um centroavante? Não, até acho que tem. Por isso o Flávio Lopes? Eu falei pra você que o Serdã tá feliz aí, como nós todos. A vitória do Verdão, os Bambi puto, os Gambá puto, todo mundo puto aí. Santos também na zona do rebaixamento, quer dizer, foi ruim pra eles tudo aí nesse final de semana. Só pra nós que foi bom, né? E pra nós aí não tinha opção. Ou era bom pro São Paulo, ou era pra nós. Né? Felizmente não foi bom pros dois, foi bom só pra gente. O que é ótimo, a gente continua na frente do campeonato aí. O empate também não tá de todo ruim não, tá? Mas a gente garante a liderança isolada do Brasileirão e garante os comentaristas também não, você sabe, né? Falando do Flamengo ali, que o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo. Daqui a pouco é só o Flamengo ganhar uns jogos aí, ficar uns 5 pontos na frente, se vier a acontecer, eles vão falar que o futebol bonito venceu, que não sei o quê. Espera pra você ver, principalmente Mauro César, Flávio, esse pessoal todo aí. O que você achou aí da opinião do Serdã, hein? Te vejo no próximo vídeo, hein? Coloca aí a sua
seu comentário, a sua opinião, a sua análise. Avante ao português de gêneros, hein? Palestra.